Oi, meus amores! Começando agora oficialmente a nossa super live aqui. O Instagram vem, derruba a gente tem fé, a gente não desiste, a gente não desanima na primeira queda, nem na segunda, nem na terceira. Então você que está aqui, está voltando agora, seja muito bem-vindo, porque nós estamos iniciando. Ainda bem que nós caímos logo no comecinho, né? O Instagram derruba aqui a gente, mas já chama todo mundo, a galera, para falar, gente, agora vai. Agora tá ao vivo, preciso da sua energia aqui, ó. Como que a gente faz? Dispara aviãozinho, convida todo mundo, bota um monte de coração nessa live, chama todo mundo, já dá boa noite de novo, porque eu já não sei mais quem tava aqui agora. Dani, Eliane aqui com a noite, boa noite, gente. Bia, Ronoel aqui, caímos e voltamos e faremos isso todas as vezes. Agora vai, hein, gente, fé, acredita e vamos junto. Pra gente que está começando agora e está entendendo como que funciona esse nosso papo com o Criador, esse nosso momento de alimentar um pouquinho aí a nossa fé, pensar sobre o que Deus nos traz, o Criador nos traz, e também pensar sobre os olhos da psicologia e da constelação familiar. Todos os dias aqui eu estou ao vivo e trago uma reflexão diferente, e essa reflexão é baseada no livro Café com Deus Pai, que tem mais de 1 milhão de cópias vendidas aí, né? Esse best-seller fazendo maior sucesso, várias pessoas fazendo devocional, e eu tomei a liberdade de fazer esse devocional aqui ao vivo com vocês, que faz sentido. Então, já vai escrevendo aí, já vai chamando todo mundo, chama a galera, porque eu falei que o nosso tema de hoje é polêmico. O que isso significa? Que pode aí trazer grandes aprendizados para você. Então fica comigo até o final, se prepara para surpresas, para você aprender, desenvolver a sua consciência, as suas habilidades, entender o que funciona na nossa vida, o que não funciona, porque a gente patina algumas vezes. Nosso devocional de hoje, já vou começar falando, te amo, tio, te amo você, gratidão por tudo que tem feito na minha vida, gratidão, gente, por esse comentário, coisa linda, receber amor, a gente dá tanto amor quando a gente recebe, gratidão. Vamos falar, gente, do nosso devocional aqui, seja todo mundo muito bem-vindo. Hoje a palavra-chave do dia, ou da noite, ou do nosso devocional de hoje é filiação. Filiação. O que significa filiação? Já escreve aí, filiação. Que hoje nós vamos falar de filiação. E aí, gente, o nosso tema de hoje, ele começa com a seguinte frase. Hoje eu tô fazendo tudo invertido, né? Já falei a palavra-chave, já vou falar a frase do dia do devocional, que é: ainda que seu pai terreno não seja presente, Deus Pai jamais o abandonará. Então você já sabe do que eu vou falar, né, gente? Vou falar de pai. E hoje, esse tema de hoje desse devocional, ele começa com um título que é O Pai o Aguarda. Pai, gente, vamos falar de pai? E aí eu vou fazer a leitura e aí a gente pensa junto. Então acompanha aí, você tem o livro, já acompanha o devocional dia 8 de janeiro. Se você não tem o livro, escuta, presta atenção aqui, já vai falando comigo. Ele começa assim, ó. Abba é uma palavra de raiz aramaica. O seu significado é simples, porém profundo, pois quer dizer
pai. Se fôssemos adaptar a palavra Abba ao português, ela poderia ser traduzida de forma mais literal por papai ou papaizinho. Uma forma carinhosa de chamar um pai, demonstrando intimidade, carinho e total dependência. Certa vez, quando estive em Israel, pude ver uma cena que até hoje guardo no meu coração. Uma criança perdeu-se do seu pai por alguns instantes e, enquanto não via o pai, ela gritava aflita: Abba, Abba, Abba! E isso me fez compreender de fato quão valiosa e rica é essa palavra no que tange à dependência de Deus Pai, que apesar de não o vermos, estará sempre conosco para nos amparar. Essa expressão Abba carrega intrinsecamente muito valor. O amor que envolve o relacionamento íntimo entre pai e filho. Se o seu relacionamento com seu pai terreno foi ou tem sido conturbado, esteja seguro de que existe um pai perfeito disposto a lhe ensinar a trilhar uma nova jornada de amor, cuidado e carinho. A boa notícia é que todos os dias ele o convida a conhecê-lo melhor e experimentar um novo relacionamento de presença e intimidade. Ainda que você tenha tido um pai que lhe proporcionou uma infância com atenção, carinho, com amor, em algum momento ele falhou com você. Diferentemente de viver sobre a presença acolhedora de Deus Pai, que sempre estará presente e jamais falhará com você. A manifestação diária dessa presença na sua vida o fará completo e satisfeito. Então, se lance nos braços do Abba, sem reservas, e desfrute de sua paternidade. E, porque vocês são os filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês. E ele clama: Abba, Pai. Isso está em Gálatas 4:6. Meus amores, vamos falar de pai? Como que é a sua relação com o pai? Porque essa é a nossa grande questionamento do dia de hoje. Entender como que funciona esse relacionamento com esse pai terreno e esse pai aqui que é o Deus maior, né? O Abba, que ele chama aqui do aramaico. E aí, gente, eu pensei tantas coisas, sabe por quê? Vou contar. Se você não sabe, eu trabalho com constelação familiar. E um dos grandes problemas que interfere nas relações familiares, na harmonia familiar, é o sentimento de ausência de pai. Márcio, mas eu tive meu pai presente, ele me deu atenção, carinho, né? Ele estava ali, ele me deu amor. Só que é o que ele fala aqui, em algum momento esse pai falhou. E aí a gente precisa começar a entender algumas coisas aqui para entrar nesse devocional. Por exemplo, por mais que você fale, seu pai é o seu herói, você tenha essa visão, o meu papaizinho, o meu paizinho, o meu papai, Abba, é o meu grande amor, essa visão de olhar para esse pai como ele sendo o grande herói da sua vida, já vou começar falando verdades. Escreve verdades aí se você dá conta de ouvir verdades, porque pode ser impactante para você hoje, fica comigo. Porque o que acontece? Essa visão heróica que nós temos dos nossos pais, como se eles soubessem tudo, se dessem conta de tudo, que os pais são realmente os grandes heróis, né? O pai o herói, a mãe a heroína, esse olhar, essa visão é uma visão infantil. Vixe! Essa visão é uma visão infantil, que a nossa criança interior, o nosso lado mais criança, aquela criança que habita em você, que é responsável por tudo aquilo que você sente, é como ela olha para os pais. Então a nossa criança olha assim para os nossos pais como onipotentes, como pais poderosos que dão conta, que resolvem problemas, que resolvem conflitos, que eles sabem muito mais do que eu. Quem tem essa visão tem uma visão de um pai herói. Vou pegar no pai aqui hoje. Pai herói. Essa é uma visão infantil. Por que eu estou dizendo isso?
Porque quando eu olho o meu pai e entendo que, sim, ele me deu amor, ele me deu carinho, ele me deu atenção, e talvez também ele falhou sim comigo, porque eu gostaria que ele tivesse sido diferente, é uma visão, uma reclamação dessa sua criança interior com aquilo que ela sente. Mas, vou te contar mais. Mas, manda mais. Por quê? Essa visão de ter esse pai que olha e que eu reconheço que é um pai que falha, que tem erros, que me deu sensação de abandono, porque ele estava trabalhando, que ele nunca podia ficar comigo, que talvez não tivesse tantos assuntos comigo, que não soubesse conversar. Essa é a visão adulta. Entender que sim, amo meu pai do jeito que ele é, conforme ele é, e sou grato a ele, mas também entendo que ele é falho, que ele é ser humano, que ele também estava aprendendo, porque os seus pais aprenderam a ser pais quando você e seus irmãos nasceram. Só que você tem um pai, se você tem irmão, os seus irmãos têm outro pai. Não é o mesmo que o seu. Mas espera aí, vem comigo que eu vou facilitar isso aqui. Eu não estou dizendo que é outra pessoa de pai. Eu estou dizendo que é uma outra função. Porque talvez quando o seu pai, aí, o seu irmão, sua irmã nasceu, o seu pai já estava numa outra fase, já era um outro momento, já tinha uma outra experiência, já entendia de outras coisas, ou não. Eu não sei quem é mais velho, quem é mais novo que está aqui comigo. Se eu tenho um filho antes, eu sou o que vem depois, meu pai já tem uma experiência com o filho. Se eu sou o primeiro, meu pai não tem experiência. Então, ele também aprendeu a ser pai com o nascimento do filho. Quem deu esse título de pai foi o seu nascimento. E aí, sabe o que a gente faz? A gente vai lá, a gente reclama, a gente briga, a gente quer que o nosso pai seja diferente. Só que, para a gente entender pai, nós precisamos entender que na nossa vida existe um negócio chamado função. Função. Então, olha lá, o Ronaldo está falando, eu sou temporal, eu vim depois de 20 anos. Então, imagina a experiência aí depois de 20 anos. Né? Esse pai é um pai diferente, ele teve, obviamente, uma criação diferente dos outros que vieram antes. Por quê? São outras experiências vividas, outros momentos, já era uma outra realidade financeira, realidade no trabalho, realidade familiar. Então tudo isso, lembra que eu sempre falo que esse nosso meio, ele vai estar interferindo o tempo todo na nossa vida, né? Moldando as experiências, aquilo que eu sentia, as experiências que eu passei, o que eu vivi, tudo isso está me moldando. Se eu nasci depois de 20 anos, meu pai tinha outras experiências, com isso eu também vou ter outras experiências e ser moldado de uma forma diferente. Eu sou filha única, tive um pai, irmão muito novo, também sou filha única, exato, e aí talvez a gente não tenha com o que comparar, né? Como que será que seria se eu tivesse nascido depois ou antes, né? Se tivesse irmão. E aí, gente, tem um negócio que chama função. Presta atenção que é fácil, é só ficar aqui comigo. Função é como se fosse um cargo dentro de uma empresa. Talvez você trabalhe, seja aí diretor da empresa, caixa da empresa, funcionário, seja secretária, enfim, você tem a sua profissão, você exerce um cargo dentro desse lugar. E aí eu preciso te dizer que pai, eu já vou abrir coloca uma barra aí, mãe, tá? Porque também tem, mas pai tem uma função. Ou seja, são as atribuições do cargo pai. Eu não sei se vocês são pais ou mães aí, mas eles têm uma função. Eu sei que todos nós temos pai aqui, mas tem uma função. E talvez o seu pai estava alinhado, estava lá, entendia, né, fazia as suas reflexões e seguiu aí as funções. Talvez não. E por isso que dá grandes problemas na harmonia familiar. Começa a virar uns nós que a gente chama de emaranhado familiar. Que é o quê? Os grandes problemas que a gente passa porque a gente não entende essas nossas funções e vai vivendo uma vida com tudo fora de lugar. Entende isso? E aí quando a gente olha para isso, percebe que nós estamos fazendo
função de outro cargo, a gente começa a organizar a nossa casa e aí tudo flui. Por quê? Cada coisa no seu lugar. Inclusive, gente, isso, cada coisa no seu lugar, é o significado da palavra constelação familiar. Quando a gente entende o que é constelação familiar, quer dizer o seguinte: cada coisa no seu lugar. Então, se o seu pai estava alinhado com o cargo dele, com a função, muito provavelmente você tem aí um desenvolvimento muito mais funcional. Se o seu pai não estava alinhado, estava ausente, né, não era desse pai que entendia, né, não olhou tanto para você, ou fez coisas que você não gostava, ou te abandonou, ou isso ou aquilo, é uma função disfuncional, né, fora da função. Ok? E aí, gente, quando a gente entende pai, quer ver? Vou fazer uma pesquisa hoje diferente aqui, ó. Quando a gente fala pai, qual é a primeira palavra que vem à sua mente? Escreve aí pra mim. Ela fazia função de irmão. Então, aí como que faz, né? Eu tô fora do meu lugar. Quando eu falo pai, qual é a primeira palavra que vem à sua mente? Escreve aí pra mim. Primeira palavra que te vem à mente. Pode ser uma palavra positiva ou pode ser uma palavra negativa. Eu não sei qual é a sua experiência, justamente por isso que eu quero entender o que você sente quando ouve alguém falar a palavra pai. Olha lá, ó, pai, conforto, segurança, proteção, dedicação, falta. Lindo, lindo, é isso, coragem. Coragem para falar e olhar para as coisas. Falta. Queria que tivesse sido mais presente. E aí, gente, sabe o que acontece? Se eu paro e penso nessas atribuições do cargo, a função paterna, ela não é a função do bonitinho. Distância, olha lá, proteção, sim, distância, fazia função de avô, cresci com o irmão mais velho, por causa da diferença de idade, né, Noel? Então, do nascimento, né? 20 anos depois, ele já era um pai mais velho. Entendi. E aí, gente, ó, pensa aqui comigo, ó, vem cá, presta atenção. Vou facilitar a sua vida agora. A nossa função paterna, o nosso cargo, as atribuições do trabalho pai, vou dizer assim para vocês entenderem, ela não é uma função bonitinha, fofinha, gostosinho. Por mais que tenha vindo aí umas palavras de dedicação, conforto, segurança, mas isso não tem a ver com o pai. Isso tem a ver com a mãe, com a função da mãe. Eu não quero entrar aqui na função da mãe, porque senão a gente não termina essa live hoje. Mas a questão do pai é uma função de te empurrar para a vida. O pai não é a função de ser o carinhoso da história. O pai é a função de motivação. Quem estava comigo na live ontem, que a gente falou justamente no domingo à noite para vencer os gigantes? E quantas pauladas eu dei para falar, vai lá, faz, age, faz diferente. Para de enrolar, para de dar desculpa. Você pode, você consegue, mas você precisa acreditar, precisa ter fé. Vamos fazer diferente. Quem estava comigo ontem ouviu esse discurso aqui, ouviu essa fala, né? Essa motivação, esse empurrar. Gente, domingo à noite, segunda-feira começando, incrível, maravilhosa, bora fazer o que tem que fazer. Eu não sei o que você tem que fazer, mas vai fazer o que você tem que fazer. Resolve a vida, para de reclamar, tá no fundo do poço, vamos sair desse lugar. Função paterna. Entende o que eu estou dizendo? Se o seu pai teve uma educação com você dessa forma, que ele te impulsionou, por mais que lá atrás você nem entendia o que significava isso. Lá atrás, talvez você entendia isso como meu pai é bravo, meu pai é austero, meu pai é fechado, meu pai não conversa comigo, meu pai só dá bronca, meu pai é rígido, porque essa é a função do cargo. Empurrar você para falar, vai que você consegue, vai que você consegue. E aí quando eu começo, enquanto adulto, a entender essa função do pai, o que meu pai deveria ter feito comigo para ficar mais funcional, como ele deveria ter me tratado, eu começo a olhar para o meu pai de uma outra forma. Porque este pai que você tem é o pai certo para você. Ponto. Ele te deu o suficiente, ele te deu a vida. Ah,
não, Márcio, mas eu não pedi para nascer. Gente, quem fala isso é criança birrenta. Então, se você não pediu para nascer, você está sendo ingrato com a sua vida. E aí você quer que sua vida dê certo. Então seja grato à vida. Ponto. Ponto final. Acaba aí. Porque só de você ter nascido, você já precisaria colocar o seu joelho no chão todos os dias e agradecer a vida que você tem. E a vida dos seus pais que permitiram que você nascesse. Então, se você ainda acha que o seu pai não é o pai que você queria, porque o meu pai isso, o meu pai aquilo, tá na hora da gente agora, vou fazer função paterna, crescer, chega de mimimi, vamos olhar por outro lado, vamos ter uma consciência para entender como que as coisas funcionam, senão eu vou passar uma vida inteira reclamando do meu pai, sem entender, achando que tudo tá errado. Ele sempre me incentivou a ir para a vida, por isso eu acredito que eu dei certo. Exatamente. Não só por isso, mas porque essa foi a base, né, que te empurrou. Mas e quem não teve? E quem não teve? Como que faz agora? Ah, Márcio, meu pai foi ausente, meu pai quando eu nasci me abandonou, o meu pai quando minha mãe engravidou de mim, ela foi comprar cigarro e nunca mais voltou. E gente, eu escuto essas histórias todos os dias. Às vezes a gente acha que é muito longe isso, e não é. Então isso está muito perto, é a sua realidade, é a história da sua vida. E muitos pais não são presentes. Falta, distância, né? Falta de conexão, de vínculo. E gente, presta atenção, se eu não olho para tudo isso, se eu não olho para essa sensação que eu tenho, esse sentimento relacionado ao meu pai, eu vou desenvolver outros problemas para suprir aquilo que eu não tive do meu pai. Vou repetir de outra forma para te ajudar. Se eu não resolver aquilo que eu sinto do meu pai, que se me incomoda, ou talvez não incomodava, mas agora você está percebendo que incomoda, se eu não resolvo isso, se eu não olho para isso, se eu não tomo consciência, outros problemas irão aparecer. Não estou rogando praga para ninguém aqui não, mas é assim que funciona. Sabe por quê? Porque a gente começa a colocar outras coisas nesse buraco. Aí eu vou ter dificuldade financeira, eu vou ter dificuldade no relacionamento com pessoas, eu vou ter dificuldade no relacionamento com autoridades, problemas com meu chefe, eu não vou conseguir parar em trabalho nenhum, em emprego nenhum, porque eu não consigo entender qual que é a função, a minha função dentro da empresa. Eu vou estar cheio de dívida, eu não vou ter realização profissional, porque eu tenho uma dificuldade com meu pai. A dificuldade com o pai, ou no sistema familiar, ela é assim, muito importante. Muito, 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 muito importante. E aí vem o nosso devocional, né, que fala assim, esse pai aqui, o Deus Pai, ele tem uma outra função. Qual que é a função do Deus Pai? Ele quer uma relação mais próxima com você, ele quer te aproximar. Como que ele fala isso? Através da palavra do aramaico, Abba. Então é assim, esse pai, já falei isso aqui nas nossas conversas com o Criador, não é o pai que está lá no céu, o pai que está lá em outro lugar, que é aquele pai distante. A gente sim deve respeito àquilo que é maior, né, a nossa hierarquia, mas esse pai não está distante, ele está perto. E ainda ele fala, se lance nos braços desse pai, porque esse pai muitas vezes vem para fazer a função de te dar aquilo que você não teve lá do seu pai, que você acha que faltou. Então começa a ter um relacionamento mais próximo com Deus Pai. E aí eu acho que de verdade é a função central desse livro. A gente ainda vai ler o livro inteiro aqui ao longo do ano, mas é a função central, café com Deus Pai. Quem que senta para tomar um café com Deus, gente? Pessoa que é íntima ou não? Uma pessoa próxima ou não? A gente só senta para tomar um café com as pessoas que são próximas. E aí a proposta é, se aproxima, seja Abba, traga esse paizinho para mais próximo de você, usa esse carinho, né, que é semelhante aí o papai, o paizinho, traz isso nessa figura de Deus. Como que você trataria uma pessoa que você consegue chamar de papai, de paizinho?
É uma intimidade com Deus, é isso. A gente só toma café com quem a gente tem intimidade. Então, é para encorajar você a trazer esse pai mais para perto, porque ele sempre quis estar perto. E isso se reflete lá na nossa família. De que jeito? Às vezes a gente fala, meu pai foi super distante, meu pai não falava comigo, meu pai não tinha relacionamento nenhum comigo, eu sinto que o meu pai, fui abandonado pelo meu pai, essa é a minha sensação. E aí eu trago um pai que é o paizinho para mais perto de mim e que eu posso falar, conversar. Se você tivesse a oportunidade de ter um pai mais próximo, de ter um pai, vou dizer, mais saudável, um pai mais funcional, um pai terreno mais funcional, o que você gostaria de falar para o seu pai? O que você gostaria de sentar e conversar com ele? Como que você se abriria se ele te desse toda essa oportunidade? Mas atendo pessoas diariamente que não conseguem abraçar o próprio pai, não conseguem falar eu te amo para o pai, tem uma dificuldade, uma barreira enorme, porque eu não tenho essa intimidade. E até pensando, gente, a educação, um pouquinho mais para trás, não muito tempo assim, ela era diferente. Era uma educação muito mais rígida, de rigidez. Hoje nós temos uma educação muito mais solta. Por quê? Foi tão rígido lá atrás que esses pais de hoje começaram a educar os filhos diferente. Porque foi muito difícil viver toda essa rigidez na minha infância. Era tudo muito bravo. Quando eu tiver um filho, eu vou fazer diferente. E fez. Hoje a educação é uma educação livre, solta, desapegada, sem vínculo, sem colo, que vai ocasionar outros problemas, e já está ocasionando outros problemas. Então, quando eu olho lá para trás, nesse retrovisor, e lembro da minha relação com meu pai, a relação com meu pai era totalmente de respeito. Pouco eu tinha assunto com ele. Não conversava, não tinha assunto, não conseguia conversar, não tinha intimidade. A proposta é, você tem um paizinho aqui, aba, que é justamente para você tomar café com ele. Senta aqui comigo, vamos conversar. O que você falaria para esse Deus? O que você falaria para esse pai? Como que você se abriria? Como você se abriria? Eu não tenho hoje o meu pai aqui perto de mim, fisicamente, né? Já há algum tempo não o tenho, e eu fico pensando, o que eu falaria para ele? O que eu perguntaria agora nessa hora, nesse momento, do que eu estou passando? Como que eu falaria com ele? O que eu convidaria? O que eu faria de diferente? Porque a hora que eu entendo todas essas relações, é muito diferente. Só que eu também já falei aqui nas lives, que às vezes a gente não tem mais tempo. Porque a gente não sabe o tempo que a gente tem. E a gente deixa para mudar o ano que vem. Ano que vem. E às vezes não dá tempo. Não dá tempo de fazer diferente. De viver mais feliz. E aí, se eu olho para o meu pai terrestre, né? Esse pai daqui, biológico, se eu olho para isso, eu entendo que esse pai é falho, que esse pai tem uma inconstância, que talvez veio também de uma história muito difícil, que ele viveu muitas coisas, que foi tudo muito pesado. E aí eu faço um contraste com esse Deus Pai, que o meu pai aqui biológico pode falhar, porque ele é ser humano, também viveu um monte de adversidades, venceu um monte de gigantes, mas que eu também tenho nessa outra ponta, na outra polaridade, esse Deus Pai que nunca abandona os filhos e é fiel. E no que a gente se apega? De verdade, no que a gente se apega? Porque hoje as pessoas reclamam e falam assim, eu tenho problema com meu pai, eu não me dou bem com meu pai, eu não tenho um bom relacionamento com meu pai, meu pai me abandonou, eu me sinto sozinho, vazio, tenho um vácuo. E do outro lado, eu tenho que nós temos um Deus Pai, que não te abandona. E aí a gente olha para a dor, porque pesa, e aí a gente esconde e mascara essa dor. O texto de hoje, gente, é uma proposta de renovação, de esperança. Fala assim, presta atenção.
Eu entendo as suas circunstâncias passadas, mas apesar e independente daquilo que você viveu, nós sempre temos a possibilidade de estar com um Deus que é fiel e que prometeu e que vai cumprir e que nunca vai abandonar. É isso mesmo, eu vejo você, pai. Lindo, é isso mesmo. Porque apesar de nós sermos humanos, nossos pais humanos, passíveis de erros e de falhas, porque se você é pai e mãe, eu tenho certeza que você também já falhou com os seus filhos, mesmo que você não queria, e muitas vezes você falhou tentando acertar, na tentativa de fazer o melhor, certo? Os seus pais também, mas a gente aponta o dedo, a gente julga. E aí, gente, quando a gente pega essa função de pai lá pela psicologia, que a gente pega a psicologia do desenvolvimento, a gente começa a entender a importância de ter esse pai dentro da gente, a importância de ter a figura do pai presente. Por mais que você fale assim, não, meu filho vai ser criado sem pai, tá tudo certo. Tá tudo certo, é uma escolha. Só que ele veio desse lugar e isso importa muito. Se eu não tenho a figura paterna, se eu não tenho essa figura do meu pai perto de mim, dentro de mim, se eu não tomo o meu pai, se eu não aceito, se eu julgo o meu pai, se eu estou preso com isso, outros problemas vão acontecer na minha vida, certo? E eu vou começar, já falei aqui, só que sabe o que eu vou começar a fazer? Eu vou começar a procurar um pai, essa figura paternal que é simbólico, em outros lugares, para que eu consiga ter o mínimo de estabilização emocional. O mínimo. Eu vou procurar lá no meu relacionamento, eu vou esperar que esse meu marido, que esse meu relacionamento me trate como se eu fosse filha dele. Eu vou buscar lá no meu emprego, na minha profissão, porque eu preciso de um chefe que me comande, que fale o que eu preciso fazer, alguém que seja mais velho, mais experiente, que eu possa me abrir. Eu vou buscar o meu melhor amigo, que, poxa, ele é um pai para mim. Que toda vez que eu tenho dúvida, eu vou lá conversar com ele. E quando o pai faleceu e as crianças são pequenas, é a mesma situação, Fátima. Eu sei que não foi a vontade dele abandonar, mas isso ainda existe. Essas crianças, se ainda são crianças, não sei, né? Elas têm a sensação, elas podem entender racionalmente, mas isso precisa ser visto. Porque senão eu cresço com a sensação de o meu pai me abandonou. Me abandonou como? Morrendo. Mas não foi escolha dele, mas é uma sensação de abandono. Eu ainda vou carregar isso. Então, crianças que perdem o pai ou que não têm contato pelo pai, a gente costuma falar aqui dentro do nosso desenvolvimento, dentro da minha profissão, assim, ó, as pessoas, as crianças precisam passar pelo pai. Porque não é passar e ficar, não é chegar até ele e ficar, porque se a gente ficar ali, a gente morre. A gente precisa passar, que é o quê? Passar, buscar todo aprendizado e evoluir, continuar. E é preciso passar pelo pai. Mas, nada mais. O que acontece? Por mais que eu não tenha esse pai presente porque faleceu, alguém assume o cargo. Alguém assume o cargo. Alguém assume esse lugar. Alguém entra nessa função. Alguém vai fazer aquilo que o pai precisaria ter feito. Pode ser o professor da escola, pode ser o tio, pode ser um outro relacionamento, pode ser o amigo, pode ser a mãe. Alguém precisa fazer essa função. E nós, seres humanos, gente, lá dentro da teoria do apego, do Bowlby, fala assim, nós, seres humanos, nós temos uma necessidade inata de se fortalecer, de criar vínculos. A teoria do apego do Bowlby diz, nós, seres humanos, temos a necessidade inata, já nascemos com isso, de formar fortes laços emocionais, fortes vínculos. Então, se por acaso
mesmo sabendo que todos nós temos a necessidade de formar vínculo, se por acaso eu sinto que faltou, vem aqui e fala assim, ó, eu tenho um outro Deus Pai que é muito maior, que não me abandona. E eu vejo essa busca pelo Pai nos líderes religiosos, exatamente. E não só nos líderes, mas também com toda a população. A gente pega esse papel e projeta. Só que a gente projeta esse Deus Pai assim, ó. Vamos lá. A gente pega e projeta esse Deus Pai como o Salvador, certo? Certo, porque é o que a gente ouve, Deus é Salvador, claro que é. Porque ele salva, mas esse ele salva, não é ele vai fazer por mim. Isso não é salvar. Sabe aquela história assim, ó, se você quer aprender, eu não posso te dar o peixe, mas eu te ensino a pescar? É exatamente o que Deus faz. Esse Deus Pai, incrível, maravilhoso, lindinho, paizinho, é isso que ele faz, ele te ensina a pescar. E isso é a salvação, porque se você aprender, você não depende mais de ninguém. Mas você precisa aprender. Como nós aprendemos? Vencendo gigantes, que nós falamos ontem. A gente precisa enfrentar as adversidades, os desafios. A gente precisa viver essa história. Se eu penso no meu pai lá na minha família, eu entendo que nós temos as ordens do amor, que é o quê? Eu sei que na minha família existe relacionamentos, tem que ter equilíbrio, tem que ter o pertencimento, tem que ter a hierarquia, o respeito a essa ordem, tem que estar tudo isso funcionando dentro do meu sistema familiar. Se eu tenho um pai que é excluído, esse pai precisa fazer parte do meu coração. Ninguém nasceu do ovo, e mesmo que tivesse nascido, esse ovo precisou de um galo. Então, tem pai do mesmo jeito. Quer me ver dar um treco assim, ó, quando a pessoa fala assim, eu não tenho pai. Impossível. Impossível. Você pode não conhecer, ele pode não ter sido um pai presente, você pode nunca ter visto, mas você veio desse pai. E aí a gente pega e projeta assim, né? Nas relações, lá nos líderes religiosos, porque eu preciso de alguém que me salve, que me dê a palavra que me salve, que me tire deste lugar. Só que em nenhum momento, gente, você não vai encontrar ele falando assim, eu faço por você, amados filhos. Porque se você não aprender, não colocar sua carinha no sol para fazer o que tem que ser feito, a sua vida não vai mudar. E aí o Deus Pai vai estar lá assim, ó, te esperando. Entendi. Não, tudo bem. Eu tenho a maior paciência do mundo. Eu espero. Seu tempo de aprendizado são anos? Não tem problema. Eu vou ficar aqui te esperando. Uma hora você vai vir. Uma hora você vai entender como funciona a regra do jogo. Escrevi, né? Foi escrito a Bíblia há tanto tempo, com tantos ensinamentos, e a gente até hoje não consegue entender, não conseguiu aprender. Tanto tempo. Sempre faço entrevista com adolescentes para trabalhar e a maioria não tem pai presente, as mesmas têm muita dificuldade para aprender a trabalhar. Pai está diretamente relacionada com o sucesso e mais especificamente a realização profissional. Sabe aquela situação assim, ó, que a gente não consegue parar no emprego porque não dá certo? Começa a trabalhar, não gosto disso, pula, vai fazer outra coisa, aí também não gosta, aí eu brigo com o chefe porque eu acho que eu sou maior que ele, aí não dá certo, aí o que eu ganho é pouco porque eu não tenho realização profissional, eu não vou ganhar dinheiro porque pai também está relacionado a dinheiro, tem aí a sua contribuição, porque tem a ver com um caminho, com empurrar para a vida, e dinheiro na vida é coisa de adulto, e se eu não passei pelo pai, eu não vou crescer e ser adulto. Pronto, falei. Entrou na hora certa, Lucas, é isso aí. Só começa a hora que começa, só termina a hora que termina. Vamos lá. Entenderam? A função paterna, a função materna e a função paterna são fundamentais. Escreve aí, fundamental, entender a minha relação com pai e mãe. Porque como eu vou chegar nesse Deus Pai esperando que Ele faça por mim se eu não tive do meu pai?
Se eu também sinto a falta do meu pai, é possível, mas eu preciso aprender o que é um pai saudável. Eu preciso aprender os meus relacionamentos. Eu preciso entender como funciona o meu manual da vida. Falei ontem, você nasceu, recebeu o manual da vida. Nesse manual da vida está escrito tudo que você tem que fazer. Aonde? De onde veio o seu manual da vida? Da sua família. Quem falou que esse manual é saudável? Quem falou que esse manual é o certo ou o errado? Quem falou que tinha que ser desse jeito? Ah, Márcio, não posso, tem que ser assim. Quem falou isso? Não sei, nunca questionei. Entendi que esse era o certo, até porque se eu não fizesse do jeito que era proposto, do jeito que ditavam as regras na minha casa, eu não ia me sentir amado. Então é melhor eu fazer. Gente, quando a gente olha lá para a psicanálise, quando a gente pega Freud para trazer aqui de referência, o Freud tem um negócio que ele diz o seguinte: a função do pai, a função paterna serve para internalizar as normas sociais. Eu vou repetir, gente, porque se você assiste essa live anotando, eu vou repetir. Freud diz que a função paterna serve para estruturar a criança, né, desde a criança, mas para internalizar as normas sociais. Vocês já viram gente batendo boca com outra pessoa? Ou você já passou por isso, ou você é do tipo que bate boca, vai lá na loja e quebra o pau porque não tem o esmalte do jeito que você quer, onde já se viu, que absurdo. Pessoas que devem e não pagam e briga quando é cobrado. Ah, você tá maluco? Já passaram por isso? Problema de normas sociais. Normas sociais, uma norma da sociedade. Alugou um triplex na cabeça. Maravilhoso, é isso. Sabe o que acontece, gente? Quando a gente entende a nossa função paterna, a minha relação com meu pai, eu consigo entender as normas. Porque quem me ensinou lá no meu manualzinho da vida, norma social, ou, abre parênteses, deveria, no nível saudável, ter ensinado, era quem? Paizinho. Então as normas sociais, os comportamentos sociais, aquilo que deve, que não deve, os limites vêm do pai. Porque, vou repetir, você chegou agora, pega. Função paterna não é ser o fofinho, bonitinho do papai. Não. Isso é função materna. Não paterna. Paterno vai falar assim: faz o que tem que ser feito, vai lá, para de chorar, engole esse choro e vai fazer. Engole esse choro e vai lá fazer, faz o que você tem que fazer. Para de mimimi, para de ser criança. Vocês são tudo adulto nessa live. Vai fazer o que tem que fazer. Função paterna. Vai ser adulto. Vai crescer, vai aprender, vai continuar dando com a cara na porta, tá tudo bem. Vai ficar batendo a cabeça na parede, tá tudo bem, a escolha é sua. O dia que você quiser quiser entender que não precisa de tudo isso, que dá para ser mais fácil, a vida muda. Quando eu entendo as minhas relações, meu pai, minha mãe, meu sistema familiar, minha vida muda. Já trabalhei numa loja de vez em quando e uns malucos desse. Quando aceitei o meu pai, comecei a entender ele e fui promovido ao maior cargo na empresa. É isso. É isso. Gratidão, Lohane. Gratidão por esse comentário. É isso. Quando eu entendo as minhas relações, a minha vida começa a fluir e eu posso crescer e ter realização profissional, estar alinhado com aquilo que eu quero fazer, como se o meu pai e a minha mãe estivessem me abençoando. Ah, mas eu estou falando de pai biológico, né? Mesma coisa. Lembra que nós somos divinos? Nós somos divinos, nós somos criador também. Então, a hora que a gente olha para tudo isso, entende essa relação, eu também consigo entender o meu Deus Pai,
que vai me dar um chacoalhão na vida, que vai falar assim, ó, você precisa aprender isso. Sabe isso que você está reclamando? Deus Pai falando. Sabe isso que você está reclamando? Eu vou te dar mais desafio para você aprender, porque você ainda não aprendeu. Ah, você vai continuar reclamando e não vai fazer o que tem que fazer? Você vai continuar desperdiçando o seu tempo, você vai continuar quebrando cabeça, você vai continuar gastando dinheiro onde não precisa para fugir das dores, né? Você não vai investir em você, você não vai se dedicar 1 hora na semana aqui para estar nessa live, para entender a vida? Tá tudo bem, eu vou te mandar mais desafios. 1 hora você vai entender. Quem faz isso? Deus Pai. Ele faz isso porque ele é ruim? Não, porque ele é ótimo. Porque ele é ótimo. Ele está fazendo isso para te educar, para te ensinar, para falar, vai meu filho, aprende. Ah, você não aprendeu ainda, precisa de mais problema? Então vou te dar mais uma lista de exercício. Vocês são da época da lista de exercício na escola? Aquela lista, né, que a professora passava de tarefa. 62 questões de matemática para resolver problema, na folha mimeografada. Eu não sou dessa época, mas me contaram que era assim que funcionava. Diz que cheirava até álcool a folha. Só me falaram sobre isso. E aí diz que vinha uma lista de tarefa, assim, escrito à mão, parece que era um negócio meio carbono, né? Enfim... visualiza aí, imagina aí, se você não faz ideia do que eu estou falando. E aí vinha lá, 68 exercícios, resolução de problemas. Era a folhinha dos problemas. O professor na escola fazia isso. Deus Pai faz a mesma coisa, só que ele não te dá em folha, em papel de almaço. Ele vai lá e fala, tá reclamando do dinheiro, problemas financeiros, vamos aumentar para aprender. Tá gastando dinheiro, não está investindo na própria alma, no próprio ser, no conhecimento, no crescimento, vamos dar mais problemas financeiros. Tá com problema no relacionamento, então vamos lá, vamos aumentar os outros problemas para ficar bem mais fácil a vida dela depois. Porque a hora que passar esse problema, a hora que você resolver, a vida fica mais fácil. Os problemas vão acabar? Não, gente, eu tenho certeza que Deus Pai tem uma folhinha infinita de problemas para cada série, para cada etapa da vida. A gente só precisa olhar e entender para tudo isso. Querer estar disposto, disponível para olhar para tudo isso. Então, será que a ausência do seu pai ou um pai muito próximo, um pai muito apegado a você, muito protetor, vou falar assim, acho que vocês vão entender mais fácil, mudou a sua visão de mundo desde lá de trás? Será que se você pudesse dizer alguma coisa para o seu pai agora, mesmo que ele não está aqui presente, terreno, mas está no seu coração, o que você diria? O que você mudaria? Será que essa live está servindo para você mudar a sua forma de pensar? O seu jeito de se comunicar, o seu jeito de portar no mundo, o seu jeito de fazer uma história diferente? Nós estamos oficialmente há mais de uma semana, todos os dias ao vivo aqui. Hoje é dia 8 de janeiro. Começamos isso antes da virada do ano, né? Esse projeto. Então estamos há mais de 8 dias aqui, crescendo, expandindo. Será que você está se permitindo isso? O meu pai sempre foi muito próximo, muito presente, muito parceiro. Acho que deu ruim. Que bom que você tomou consciência, porque hoje, enquanto adulto, não precisa mais. E aí a gente precisa criar forças para sair disso. Pais muito protetores, que protegem demais, estão educando para a fragilidade, para serem frágeis. E vocês não são frágeis, vocês são adultos, vocês conseguem resolver. Não tem a frase que diz, fala assim, Deus te dá a cruz do tamanho que você consegue carregar, do seu tamanho na exata medida? Então, se você tem essa cruz, o que você está passando, o tamanho do gigante é o tamanho que você precisa enfrentar, quem estava ontem vai entender o que eu estou falando, então está tudo bem. Então enfrenta, porque você dá conta. Ele não vai te dar problema além daquilo que você consegue suportar.
Ele não vai te dar um problema lá do seu ensino médio para você resolver na primeira série. Você não vai resolver equação de segundo grau se você ainda não entendeu como faz soma. Nem equação de primeiro grau. Então, passe a entender, passe a olhar para esse pai biológico, com olhos de amor, de bondade, e passe a entender esse Deus Pai que tanto faz por você e que a gente também não percebe. Eu diria, você me protegeu demais, você com seu amor se preocupou muito com a nossa educação. E olha, é tão lindo, né, Bia, ouvir isso de você assim, porque são essas falas, quando a gente reconhece que um pai acabou sufocando, é fantástico, só que faz isso por amor, não faz isso porque é ruim. Deus não está te dando o problema porque ele é ruim, ele está fazendo por amor, porque ele quer o seu melhor, te protegeu por amor. Gratidão, Pai, por tudo que você fez por mim, tudo que você me deu foi o suficiente, por isso eu estou aqui. É isso. Tudo que deu, tudo que você recebeu, da forma como recebeu, mas não recebi nada, foi o suficiente. Foi o suficiente. E aí, gente, sabe o que eu vou falar para vocês? Vou fazer uma pergunta, na verdade, antes de falar. Quem daqui que está nessa live, que está assistindo, entendeu alguma coisa, né? Entendeu a profundidade de tudo isso e começou a perceber que dá para olhar para algumas relações para expandir. Se você está aqui nessa live agora e percebeu que você fala assim, poxa vida, talvez eu nunca olhei para essa relação e hoje, talvez pela primeira vez, eu estou entendendo o que significa essa relação pai-filho. Quem daqui entendeu que pode olhar de um outro lugar para essa relação, expandir a consciência, que se permite enxergar a vida de uma outra forma? Comenta eu. Fala assim, eu percebi. Poxa vida, nunca pensei nisso. Ou pensei, mas hoje me tocou. Ou, Márcio, eu até já tinha ouvido falar sobre isso, mas essa relação com Deus Pai, eu percebi que eu posso ser melhor 1%. Coloca eu. Porque você não precisa ser 100% melhor. Você só precisa ser 1% melhor. Isso é curva de evolução, curva de crescimento. Ah, que lindo, eu. É isso, fantástico. Meu coração fica até alegre e feliz aqui, porque eu sei que hoje foi tiro, porrada e bomba. Mas eu tenho um convite a você. Se você nesse momento percebeu que você pode expandir, eu tenho um convite. Nessa sexta-feira, nós teremos o processo de consciência constelação. Nessa sexta-feira. Esse processo de consciência constelação é o processo de desbloqueio, a ferramenta de trabalho que eu uso para desbloquear os traumas com os meus pacientes, as pessoas que decidem constelar. É a forma que eu trabalho. O meu processo de consciência constelação. É sexta-feira, 19h30, aqui em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, não sei de onde você está falando, aqui em Ribeirão Preto, no Auditório Hers, né, da minha empresa, do Universo Hers. Se você comentar agora a palavra constelação, olha o que eu vou fazer para você. Se você colocar aqui agora constelação, eu vou te dar, enquanto tiver disponível, porque as vagas são limitadas, enquanto estiver disponível, ainda tiver vaga, eu vou dar nesse lote gratuito o ingresso para você estar comigo. E aí sabe o que vai acontecer? Quando você escrever constelação aqui, você vai receber uma mensagem minha lá no seu direct, lá no seu inbox, tá? Aqui na mensagem do Instagram mesmo, lá no balãozinho de mensagem. Você está comentando, eu sei que você já vai ver que vai receber. Não sai da live, continua aqui que eu vou explicar. Depois que acabar a live, você vai clicar no botão que tem nessa mensagem e você vai ter direito a 2 ingressos. O seu e do seu acompanhante. Você e mais uma pessoa. Você vai preencher o seu nome, seu telefone e o nome do acompanhante que vai com você.
Porque nós vamos ter uma lista de pessoas. O meu comprometimento com você eu estou te oferecendo a oportunidade para você conhecer o processo. Eu não vou te cobrar um centavo por isso. Mas, qual que é o comprometimento? Que você de verdade esteja lá. De verdade. Não vai preencher a sua ficha e vai ficar com mimimi, criar probleminha, desculpinha, e não vai. Porque lembre-se que você está tirando o lugar de outra pessoa. Então, preencha a ficha lá, é rapidinho, nome, telefone e o nome do convidado, para que a gente consiga fazer a lista e lá você vai ter as informações. Sexta-feira, dia 12, 19h30, endereço tal, e você vai para um grupo do WhatsApp. Ok? E aí na sexta-feira você vai ter a oportunidade de estar comigo presencialmente aqui em Ribeirão Preto para conhecer esse processo. De graça, presente meu. Eu prometi que esse ano eu ia fazer muito mais do que eu já fazia. Eu vou entregar muito mais. Eu estou desde antes da virada do ano, todos os dias ao vivo. E vai vir mais coisas novas por aí. Já receberam, né? Fantástico. Então, na hora que acabar a live, vocês preenchem lá. Só que como se não bastasse, se você quiser conhecer uma mentoria exclusiva para você ter mais explicações sobre isso, você comenta aqui agora MCM. MCM. Deixa eu escrever aqui para vocês, ó. Vai ficar assim, ó. MCM. MCM. E aí você vai receber lá também a oportunidade de você fazer parte da nova mentoria completaça, tá, gente? Nunca fiz nada do tipo. Eu falei, quem me acompanha aqui há bastante tempo sabe que eu falei que eu ia ter grandes novidades. Então você escreve MCM. Isso, MCM. Muito bem, muito bem, muito bem. E aí, ao escrever, você também vai receber a mensaginha para você ser direcionado a entender como que funciona essa mentoria. E eu de verdade quero você do lado de cá, porque tem estudo sistêmico, tem clube do livro, tem o passaporte do conhecimento, tem o despertar da águia, agora é tudo junto. Então, se você tiver dúvida, depois você me chama lá que eu te explico como que funciona. E aí, já está aberto as inscrições. Vamos fazer a nossa oração enquanto você está comentando aí, para você depois fazer a sua inscrição do MCM, da mentoria Consciência Milionária. E milionária não é só de dinheiro, milionária é para você ter a vida abundante e próspera. Vou fazer a oração. Quem quiser a oração está lá no Telegram, precisa entrar depois no Telegram para fazer parte do grupo também e receber. Mas aí eu divulgo para vocês, sempre posto nos stories, fiquem tranquilos. Eu vou para o momento de oração enquanto você está escrevendo MCM aí, enquanto você está escrevendo constelação, porque isso é oportunidade. Depois no gravado você não vai ter essa oportunidade, tá? É agora. Ah, eu posso fazer depois? Não, tem que comentar agora, porque senão não vai funcionar, tá? Senão minha equipe não vai estar ligada. Entendeu? Minha equipe não vai estar disponível se você mandar isso depois. Ah, eu assisti gravado a live, não rolou. Assisti no YouTube, também não rolou, tá? Tem que ser agora, ao vivo aqui. Então vamos lá. Vamos fazer a nossa oração? Convido você por alguns segundos do tempo do relógio, enquanto você escreve MCM, elevar os seus pensamentos ao seu Criador, respirar profundamente, inspira pelo nariz, solta o ar pela boca. Pai, não poderia começar a sua oração hoje diferente. Voltamos os nossos corações para Ti, buscando sabedoria e o amor que só a Tua presença pode oferecer. Nós somos gratos pela Tua paternidade divina, um refúgio seguro onde encontramos conforto e orientação. Pedimos que a Tua mão curadora toque as feridas deixadas pelas ausências ou falhas dos nossos pais terrenos. Que o amor que emana de Ti preencha esses espaços vazios, trazendo cura, compreensão e paz que transcende todo o entendimento. Dá-nos a coragem de enfrentar os desafios, as mágoas do passado, transformando os degraus para o crescimento e maturidade. Que nós possamos aprender com as lições que a vida nos apresenta e seguir adiante com a força renovada e a esperança.
Inspira-nos a perdoar e sermos perdoados. A amar e sermos amados, refletindo a tua paternidade em cada ato de bondade e de compaixão. Que a nossa jornada seja um testemunho da tua graça, trazendo luz onde há escuridão e fé onde há dúvida. Que cada um de nós possa ser um espelho do teu amor paternal, oferecendo suporte e orientação aos que estão ao nosso redor. Que as nossas vidas sejam transformadas e que através de nós, milagres de amor e restauração se manifestem no mundo. Em tua presença, Pai, encontramos a verdadeira filiação. Em teu amor, descobrimos a força para superar todas as adversidades. Com humildade, com confiança, entregamos nossos corações a Ti, sabendo que em Tuas mãos tudo é possível. Tudo é possível. Em nome de Jesus. Amém. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder, a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Gratidão, gratidão, gratidão demais, gente. Cada mensagem linda. Gratidão, amém. Gratidão pela sua vida, gratidão pela sua história, gratidão por você estar aqui também conectado, porque senão isso não faria o menor sentido. Meu propósito, a minha missão, meu chamado, meu legado é ajudar pessoas. Ele me aceita porque eu sou e porque eu tenho, é isso. Gratidão, gente, por vocês estarem aqui, transformando o mundo, o seu mundo, a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu lar, a sua cidade, levando um pouquinho mais de fé, de esperança e entendendo como que funciona a mente, entendendo como que funcionam as nossas emoções, o nosso coração, entendendo que a gente tem um Pai, né? Um Deus Pai que olha muito por nós, que nunca, nunca, jamais irá te abandonar. Jamais irá te deixar nas mãos. Você só precisa aprender o seu valor. Porque eu tenho certeza que você é precioso, preciosa. Então, gratidão pela sua vida. Todos os dias estou aqui ao vivo e amanhã estarei aqui ao vivo com você. Muito obrigado pelos novos seguidores, por você que está acompanhando, seguindo esse movimento, compartilhando, chamando mais pessoas. E eu do fundo do meu coração espero que você tenha uma noite abençoada, uma segunda abençoada, com Deus no coração, com um Pai aí dentro de você e que você perceba que a sua semana vai ser incrível. Terça-feira tá aí para começar com energia total. Gratidão, gratidão pela sua vida, gratidão pela sua história. Te vejo amanhã ao vivo no nosso Conversas com o Criador. Amo vocês. Não chore se o mundo ainda não
Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair, você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Se o mundo te fizer cair.